como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Pode sentar. Glória a Deus. Olha para cá. Queridos, no domingo passado o Senhor me deu uma palavra apresentando para a igreja sobre o atributo, a santidade de Deus, a santidade do Deus que nós servimos. E mostrei para a igreja que uma boa parte, que grande parte da igreja não conhece o Deus que nós servimos, não conhece o Deus da Bíblia. Pois se conhecessem o Deus da Bíblia, teriam temor, não fariam determinadas coisas diante de Deus, achando que Deus aguenta, que Deus é obrigado a aceitar as coisas erradas que nós fazemos. A santidade de Deus é tão extrema que nem no céu e nem na terra Deus não pode suportar pecado. A santidade de Deus é tão extrema que a sua santidade exigiu da sua justiça que Deus criasse o inferno. A justiça de Deus é a santidade de Deus em ação, para quem não sabe. É a justiça de Deus em ação, que é a santidade, o que é extremo de santidade nele, que exige que ele tome decisões que trazem juízo. É por isso que Deus traz juízos, porque a sua santidade exige que ele tome decisões extremas com o pecado. Alguém aqui já sabia que a justiça de Deus é a santidade de Deus em ação? Não. É exatamente por causa que Deus é santo, 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 que Deus teve que criar o inferno para punir o pecado que ele abomina, que ele se enoja. Deus tem aversão, Deus tem nojo em si próprio, no ser dele. Deus tem nojo do pecado. Eu acho que essa palavra fala para você alguma coisa. Acredito que cada um de nós aqui deve ter nojo de alguma coisa. Deus não pode suportar a natureza dele. Não é porque ele não queira. É ele, é a pessoa dele, é o cerne dele. Entende, irmãos? É a pessoa dele. O ser de Deus não suporta pecado. Ele é totalmente santo. Totalmente santo. No céu não pode haver uma sombra de pecado. Quando no céu houve pecado, a santidade de Deus exigiu que Deus criasse o inferno para punir aqueles que pecaram no céu. Vocês conseguem conceber isso? Deus é tão santo que quando o pecado entrou na humanidade, Deus se irou com o ser humano, se irou com a terra, se irou com o universo, com toda a criação e amaldiçoou tudo. Quando a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, ele está dizendo literalmente separação sem nenhum tipo de contato. Separação extrema. Deus
criou os anjos, querubins, serafins, anjos e chefe de anjos, que são os arcanjos. Mas a santidade dos anjos que Deus criou já emana do próprio Deus. Nenhum ser criado por Deus, querubim, serafim, arcanjo, anjo, tem santidade nenhum por cento da santidade de Deus. Porque eles são criaturas. E a santidade desses seres que moram lá no céu já foi criada pelo próprio Deus. É uma santidade que emana dele, para poder esses seres habitarem com ele. Por isso que Satanás não teve condições de permanecer no céu. E a santidade de Deus em ação exigiu de Deus uma justiça. E essa justiça foi a criação do inferno. Pastor, então como é que Deus nos aceita? Como é que Deus nos suporta? Como é que Deus nos tolera? Querido, Deus nos aceita, nos suporta e nos tolera por causa do sacrifício que Jesus fez lá naquela cruz. Se por um segundo, olha para mim, se por um segundo nós sairmos de debaixo dos efeitos do que Cristo fez no Calvário, o nosso endereço é o inferno. E que quando Deus permite que alguém vá para o inferno, Ele está sendo somente justo. Só justo. Porque se não fosse a misericórdia, a graça de Deus, a bondade de Deus, que não anula a sua justiça, a bondade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus e a misericórdia de Deus não anula a sua justiça. A justiça de Deus continua sendo a mesma. A diferença é que quando nós estamos em Cristo, Deus enxerga em nós a justiça do Filho dele. É a única coisa que nos faz aceitáveis diante de Deus. Aceitáveis. Se não houver sobre nós a justiça de Cristo, pela nossa fé que foi gerada em nós pelo próprio Espírito Santo, para nós ficarmos por trás do sacrifício de Jesus, Deus olha para nós e se lembra que Ele descarregou a sua ira no Filho dele, que Deus o moeu, que Deus permitiu que ele fosse até a última consequência de que um ser humano pode suportar. E a dor maior que Cristo sentiu foi quando ele na cruz, nos representando, quando ele assumiu os nossos pecados, Deus, o Pai, pela sua santidade, se separou dele. Pela primeira vez na eternidade. O Pai e o Filho eternos. O Filho nunca foi criado. Ele é Deus eterno. Em sua comunhão eterna, Pai, Filho, Filho e Pai, juntos pela eternidade no seu trono, em comunhão, em amizade, em amor, em concordância, eternamente juntos. Mas no dia que Jesus assumiu o nosso lugar, se fez não pecador, mas pecado no nosso lugar, se fez pecado por nós, Deus o abandonou. Porque a santidade de Deus exigiu isso. E foi por isso que Jesus Cristo clamou em agonia lá naquela cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Porque foi a única vez em toda a
criação que o Pai e o Filho não estavam em comunhão. Foi por isso que deu, meus queridos, um colapso na natureza, a terra tremeu, o sol se escondeu. Porque pela primeira vez ali podia ter se acabado tudo. Todo o universo poderia ter implodido. A terra poderia ter se desmanchado em fogo. Porque por um momento, antes da morte do Senhor Jesus, Jesus nos representando, o nosso pecado estava sobre ele. E Deus tem nojo do pecado. Então Deus se separou dele. Ele morreu como maldito de Deus. Você consegue entender isso? Em toda a eternidade. E por que que isso aconteceu? Por causa de quem? Por causa de quem? De mim e de você. E isso que aconteceu é a única coisa que nos faz aceitáveis diante dele. Aceitáveis diante dele. Não somos nós, não é a nossa justiça, não é a nossa bondade, não é a nossa carinha, não é a nossa coitada da nossa santidade. Não. É nós estarmos em Cristo pela fé, crendo que ele é o nosso representante e morreu por nós. A gente fica na sombra dele. Deus olha para nós com o seu olhar de justiça, e a justiça exige que haja punição e juízo. A justiça de Deus exige que Deus nos jogue no inferno. Aí antes de chegar em nós a justiça, ela se encontra com Jesus e o sacrifício que ele fez lá na cruz. E por isso nós estamos aqui nessa noite. Só por isso nós estamos aqui nessa noite. Quem consegue entender o que eu estou dizendo, irmãos? Eu estou falando da santidade de Deus. Deus não pode suportar pecado. E é aí, queridos, que a igreja falha. Porque se nós estamos em Cristo, nós não podemos viver uma vida de pecado. Porque se vivermos uma vida de pecado, não estamos em Cristo. E se não estamos em Cristo, estamos sujeitos a justiça e juízo. E não é uma questão de Deus ser bom ou deixar de ser. É uma questão de execução da sua própria santidade, que exige que a justiça de Deus seja colocada em prática. Vocês estão começando a conhecer o Senhor. Vocês estão começando a conhecer o Senhor. Estão começando a entender o Senhor? O porquê que nós não podemos permitir e achar que qualquer coisa vai chegar no céu? Não vai, queridos. Essa geração de evangélicos não conhece o Senhor, não. Não conhece o Deus da Bíblia, não conhece o Deus que está entronizado lá nos mais altos céus, entre os querubins e serafins e os anjos da sua glória. Aquele que tem os serafins ao redor do seu trono com 6 asas, e que eles não ousam colocar a planta do pé perto do trono. Eles voam com um par de asas. Com outro par de asas eles cobrem os pés com reverência, e com outro par de asas eles cobrem o rosto, e entre as suas asas eles clamam uns para os outros sem descobrir o rosto: Santo, 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 Santo. Você consegue conceber isso? Eles não descobrem o rosto. Dizem de baixo por trás das asas: Ele é santo, Ele é santo, santo é o Senhor dos exércitos, o tempo todo. Você conhece esse Deus? Precisa conhecer. Porque o entendimento desse Deus gera em nós temor. Para saber
que pelas misericórdias de Deus e pela graça, favor imerecido, nós estamos aqui agora dizendo que é salvo, porque Jesus morreu lá naquela cruz e suportou todas as dores e derramou seu sangue. Senão, cada um de nós ia merecidamente para o inferno e deveria ir 1.000.000 de vezes depois. Consegue me entender, meu filho? Agora você entende a leitura? O que é que Deus está dizendo? Porquanto escrito está: sede quem? Nós, santos, porque eu sou santo. Você consegue entender isso? E quem está brincando com esse Deus? E quem está no adultério, dizendo que serve esse Deus? E quem está na fornicação? E quem está na mentira? E quem está fazendo o que é errado, dizendo que serve esse Deus, enganando a si próprio, achando que vai para o céu desse jeito? A nossa santidade não ajuda a nossa salvação. A nossa salvação é pela fé em Cristo, na obra que Ele fez na cruz. A nossa santidade mostra a ação do Espírito Santo em nós, nos moldando, nos transformando, para nós chegarmos lá pela sua misericórdia. Você está entendendo, meu irmão? Se nenhum de nós for para o céu, Deus continua lá, entronizado nos mais altos céus, entre os querubins, os serafins e os anjos da sua glória. Ou você acha que as bases do trono de Deus vão se estremecer porque ou eu ou você não for para o céu? O que Deus vai descer do céu chorando porque um ou dois de nós for para o inferno? Não. Ele continua lá. E os querubins e os serafins vão continuar dizendo: santo, 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 santo. Quem está entendendo, irmão? Vocês estão tão caladinhos. A igreja precisa saber quem é o Deus que está descrito na Bíblia. E infelizmente, os pastores não têm coragem de dizer o que eu estou dizendo aqui nessa noite. Não tem coragem de falar desse jeito com clareza. Sem medo de você se escandalizar, de você dizer não fico mais aqui, ou eu vou me embora não sei para onde, não, eu vou acolá que brinca São João, não interessa. Mas esse tipo de palavra gera em nós um temor tão grande que deixa vocês congelados aí, calados do jeito que vocês estão. Não é todo mundo que vai subir para o céu do Deus Santo. Hoje, o retrato da igreja não conhece o Senhor, como Israel não conhecia o Senhor. Eu vou dar continuidade. Juízes no capítulo 2, versículo 8 a 12. Glória a Deus. Você já tinha ouvido falar da santidade de Deus desse jeito? Pois fique sabendo, Deus tem nojo do pecado, tem aversão ao pecado. Juízes 2:8 diz: faleceu porém Josué filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Sepultara-se no termo de sua herdade, onde ele ganhou a sua terra, Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração. Vocês entendem o que é isso aí? Foi congregada aquela geração? Morreram. Todo o povo do tempo de Josué, que conheceu Josué, que viu a obra de Deus através de Moisés e Josué, morreram. Foi todo congregado, não é que eles abriram uma congregação e foram congregar, não. Morreu aquela congregação e seus pais. Outra geração após ele se levantou. E qual era o problema dessa geração? Não conheciam o Senhor. Está cheio de crente que não conhece o Senhor. Não conhece o Senhor, não sabe quem é Ele. Não conhece a santidade dEle. Nem tão pouca obra que fizeram em Israel, que foi tirar o povo do Egito. 11. Então fizeram, por
por eles não conhecerem o Senhor, o que foi que eles fizeram? Fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos e serviram a quem? Aos Baalins, a Baal, aos filhotes de Baal, aos Baalins, de 11. Deixaram o Senhor, por quê? Porque não conheciam. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito. Foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. Encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira. Só que esse povo que não conhecia o Senhor, essa geração que não conhecia o Senhor, nunca admitiu que não conhecia. Eles achavam que conheciam, achavam que adoravam, achavam que eram filhos, achavam que Deus de Israel estava gostando deles. Mas a situação deles era essa. Provocaram Deus a ira. E é o que está acontecendo com essa geração de evangélicos hoje. Estão provocando Deus a ira, porque não conhecem o Senhor. Acham que Deus não é santo, não conhece a santidade dele. Você consegue agora imaginar, queridos, a santidade dos olhos de Deus e a imundice do carnaval do Brasil? Você consegue contemplar aquela imundícia, aquela nudez, aquele negócio todo que é lá? O que é que Deus sente com aquilo ali? Nojo, nojo, nojo. Aí a igreja, que diz que é o corpo de Jesus, que é o povo de Deus na terra, que está aqui para depois ir morar no céu, se mistura com aquela imundície, com aquela Sodoma, e diz que vai morar no céu. Ainda tem uma cantora que diz que vai chegar lá sambando. Diz que de acordo com a cultura de cada país, nós vamos se apresentar diante do trono de Deus. Por isso os brasileiros, quando chegar no céu diante do trono de Deus, vão chegar sambando. Rapaz, ela vai sambar no fogo do inferno. No céu é que não é. Você já imaginou o Deus Santo vivo sentado no seu trono de glória e as mulheres tudo de fio dental se rebolando na frente dele? Conhece o Senhor? Uma cantora dessa, uma mulher dessa, cantando para todo o Brasil, fazendo show, dando palavra, já virou até pastora. Conhece o Senhor? Não, ela faz parte dessa geração aqui, ó. Vocês entendem? Resultado disso, um homem chamado Mica. Ouviram falar dele? É o retrato daquela geração que não conhecia o Senhor. Juízes capítulo 17. Olha o absurdo. E você vai encontrar esse absurdo hoje no nosso meio. Juízes capítulo 17, versículo 4 a 6. Resultado da geração que não conhecia o Senhor. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. Está falando de um homem chamado Mica. E a sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives. O que é um ourive? Uma pessoa que trabalha com ouro. O qual fez delas, dessas 200 moedas de prata, o quê? Uma imagem de escultura de fundição, uma imagem de ouro. E esteve essa imagem na casa de Mica. Mica era um israelense, dessa geração que não conhecia o Senhor. E tinha este homem, Mica, uma casa de... Fez um efode de terafins. Você sabe o que é isso? Fez uma roupa de sacerdote, semelhante à roupa do sacerdote de Israel. Chamava-se efode, com peitoral e tudo. E consagrou a um de seus filhos, para que ele fosse por sacerdote. Não era levita, não era da tribo de Levi,
não estavam adorando ao Deus de Israel. Ele tinha uma casa de deuses na sua casa. Ele pegou um dos seus filhos, uma pessoa qualquer, consagrou, ele mesmo consagrou a sacerdote para ser sacerdote dessa casa de deuses. Resultado de uma geração que não conhecia o Senhor. Ah, meu Deus. Quem consegue entender o que eu estou falando, irmãos? Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Cada qual servia a Deus do jeito que achava. Cada qual inventava uma forma de culto. Cada qual fazia do jeito que queria. Por quê? Porque aquela geração não conhecia o Deus da Bíblia. Parece alguma coisa com hoje? Nós temos uma igreja que não conhece o Senhor, irmãos. Prostrada diante de Baal, prostrada diante de dinheiro, prostrada diante de fama, adorando e fazendo altares de Baal, e adorando, dizendo que estão adorando a Deus do jeito deles, que não agrada a Deus. Shows, festas, tantas coisas, bailões sertanejos evangélicos. Agora nós temos no Brasil a Miss Bumbum evangélica, famosíssima já, Miss Bumbum evangélica. Nós já temos prostitutas evangélicas, de drag queen, um pastor que vive vestido de drag queen, fazendo culto. Igrejas completamente fazendo cultos e shows e não sei o quê. Tudo errado, porque cada um hoje, por não conhecer o Senhor, está fazendo o que parece bem aos seus. Por quê? Porque não conhece o Senhor. Porque se conhecesse, não estavam fazendo isso não. Estavam entendendo que Deus é santo. E que Deus não aceita profanação. Que Deus não aceita bagunça. É por isso que nós estamos diante de uma geração em apostasia. Nós estamos diante de uma geração evangélica reprovada, começando pelos pastores. Reprovada, começando pelos pastores. Porque os próprios pastores não conhecem o Senhor. E não estão ensinando o povo a conhecer o Senhor. E estão levando a igreja para o pecado. E fazendo tudo que não presta. É diante desse Deus santo que essa igreja vai morar? É não, meu filho. Feliz é você que está aqui nessa noite ouvindo uma palavra como essa. Só não se converte, não se ajeita, não se conserta se não quiser. Deu para entender? De qualquer jeito nós vamos chegar na presença desse Deus no céu? Vamos não, meu filho, viu? Vamos não, viu? Apocalipse 4:8 diz que ele é santo. Você viu a abominação aí? O cara criou uma casa de deuses, consagrou um filho dele a sacerdote. Estava tudo bagunçado ou não estava? E cada um fazia o que queria. E hoje? Cada pastor leva o seu ministério do jeito que quer. Consagra os filhos, consagra a mulher. Não, essa mulher agora a partir de hoje é bispa. E o menino, não, o menino agora é presbítero. Mas esse menino só tem 8 anos de idade, qual é o problema? A igreja é minha. Não é assim? Por que estão fazendo isso? Porque não conhece o Deus da Bíblia. Que se conhecesse tinha temor e corria para dentro da palavra para dizer assim: Senhor, me mostra como é o Senhor, o que é que o Senhor gosta, o que é que o Senhor não gosta, como é que o Senhor quer que seja. Está todo mundo fazendo essa bagunça porque não conhece o Senhor. Só tem um problema: pequenininho em palavra, grande em acontecimento.
não vai chegar lá. Só. Esse é o problema. E os 4 animais, esses animais aí são querubins. Tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Eles representam a onisciência de Deus. Diz assim: Deus vê tudo. Estavam cheios de olhos e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: oh meu Deus, isso é o que nós vamos encontrar lá no céu. A igreja está preparada para isso? Você está preparado para isso? Você está preparado para isso, irmão? Para ter um encontro com esse Deus santo, em que na sua santidade, a única vez que se repete 3 vezes, não está escrito Deus é justo, 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 misericordioso, misericordioso, misericordioso. A única coisa que está separada 3 vezes: santo, santo, santo. Uma afirmação extrema da sua santidade. Consegue entender, meu irmão? E agora? A santidade de Deus significa sua absoluta pureza moral. Deus não pode pecar. Deus não se esforça para não pecar. Deus não se sente tentado a pecar. Ele não pode. É uma coisa que a natureza dele não pode fazer. Deus não pode pecar. Glória a Deus. É da sua própria natureza. A santidade é o atributo que faz a diferença e a distinção de todas as outras criaturas, até dos anjos, viu? Ou vocês achavam aqui que querubim e serafim era santo igual Deus? Não chega nem perto. Já é a santidade de Deus que emana para eles. É brincadeira? Glória a Deus. Por isso, santificação é uma exigência de Deus, irmãos. Romanos 6:22. A Bíblia diz: sem ela, segui a paz com todos e a santificação, porque sem ela, ninguém, meu filho. Ah, mas é apóstolo? Ninguém. Mas é pastor? Ninguém. Ah, mas é bispo? Ninguém. Mas é pastora? Ninguém. Ninguém verá o Senhor sem santificação. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por causa do fruto da vossa santificação, por fim, a vida eterna. Sem santificação, morte eterna. Deu para entender? É claro, irmãos? É. 2 Coríntios 5, 7. 2 Coríntios 7, 1. Aleluia. Ora, amado, pois temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O que é que nos leva a desejar a santificação? O temor de Deus. Que Deus? De um Deus que é santo. Quem consegue entender? É difícil? Não é difícil. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Glória a Deus. 2 Coríntios 6, 17 e 18. Também fala. 6, 17 e 18 de 2 Coríntios. Porque saí do meio deles, pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis em nada imundo, eu vos receberei.
E eu serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Se aparta, se separa, se santifica, porque você diz que está servindo a um Deus santo. E quando a pessoa diz que está servindo a um Deus santo em pecado, hein? Por acaso Deus se mistura com o pecado? Ele tem aversão ao pecado. Quantos pecados precisaram para Adão e Eva ser expulsos do paraíso? Quantos? Só um. Nossa, que Deus rigoroso. Vocês conheciam esse Deus rigoroso assim? Olha, eu vou deixar passar só essa vez, viu, Adão? Não brinque comigo não, viu? Da próxima eu te mando embora deste lugar, viu, Adão? Hein? Foi assim? Meu Deus. Quantos pecados nós precisamos manter em nossas vidas para ficarmos fora do paraíso do céu? Só um. Pastor, mas não tem aqui ninguém perfeito. Nós não somos perfeitos, mas estamos debaixo do sangue de Jesus. Entenda. Quem está em Cristo está coberto pelo sangue de Jesus. Quando Deus olha para mim e para você que está em Cristo, Deus não nos enxerga como nós somos. Deus enxerga a figura de Jesus, o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, a cruz de Jesus. Por isso nos aceita. Para nós sermos aceitos diante de Deus, Deus vê em nós a figura de Jesus. Senão, não somos aceitos. Você consegue entender isso? Glória a Deus. E quem não está em Cristo? Está só na igreja evangélica. Mas a vida não está em Cristo. Está brincando com Deus. Está no pecado. Está no mundo. Está na mentira, está na safadeza. E aí? Como é que fica? Hein? Quando Deus olha para ele e diz assim: você é filho da minha ira, viu? Vocês conseguem entender, irmãos? É grave uma pregação dessa? Sim ou não? Sim, mas é necessária. Se os pastores tivessem coragem de pregar o que eu estou pregando aqui, a igreja evangélica brasileira era outra. Era outra. Deus, que é santo, colocou em nós o seu Espírito Santo. Quem é que mora em nós? Ah, mas o Espírito Santo não é tão santo como Deus é santo. Ou o Espírito Santo é o próprio Deus? Então o Espírito Santo também é santo, santo, santo? Então alguma coisa dessa natureza dele tem que aparecer em nós. Ele não está em nós. Se por acaso o espírito do Elvis Presley descesse em mim, eu ia aprender a cantar e a tocar rock. Você está entendendo? Mas não é o espírito do Elvis Presley que está em mim. É o espírito do Deus que é santo. Então a santidade dele tem que aparecer através de nós. Você consegue entender isso? E como é que a igreja só manifesta dons, mas não manifesta caráter? Não manifesta moralidade? Hein? Como é que fica isso? Ah, mas o Espírito Santo está em mim porque eu profetizo. Será? Porque eu falo em língua. Aham. Ah, porque eu tenho visões, porque eu sapateio, porque eu rodo, porque eu caio, porque eu levanto a mão, porque seja lá o quê. É isso a prova do Espírito Santo em nós? Não. É por isso, queridos, que aquilo que nós vamos oferecer a Ele, nós temos que ter cuidado com aquilo. Entendeu agora, Vitor, com a qualidade do louvor? Como é que uma pessoa de lábios impuros, uma pessoa que está na mentira, que está no engano,
a sua boca não é santa, depois vem para cá e louva ao Deus santo e diz: Senhor, recebe esse louvor da minha boca. Deus olha de lá para cá e diz: não recebo não, porque a vida do adorador não pode ser separada da adoração, senão Deus não recebe. Você consegue entender isso? Muita gente cantando, mas essa cantoria não chega nem nas nuvens. Por quê? Porque pode até cantar bonito, cantar, tocar, mas a vida não está de acordo com a vontade de Deus. Não sobe, não chega lá. Por quê? Porque não chega santo. As coisas diante de Deus, irmãos, tem que ser santa. Está sendo oferecido a Ele. Números capítulo 26. Vai contar a história, a abertura do entendimento. 26, 60 e 61. De 2 sacerdotes da tribo de Levi, filhos do sacerdote Arão, irmão de Moisés. E Arão, você sabe quem é Arão, não sabe, irmão? Quem sabe quem foi Arão aqui, diga amém. Amém. Arão foi irmão de Noé. Não. Irmão de quem? Moisés. A Arão nasceram filhos dele, quem? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 4 filhos. Porém Nadab e Abiú morreram. Quando? Quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. Morreram. Você sabe como foi isso? Não. Eles eram sacerdotes, filhos de sacerdote. A eles cabia o serviço do templo, da tenda da congregação. Então, algumas vezes por dia, eles tinham que entrar na tenda da congregação, ir até o santo lugar, não era o santo dos santos, e diante da cortina do santo dos santos, mover o incensário para espalhar dentro da tenda da congregação o cheiro do incenso que o Senhor havia dado a receita. Os 2 entravam vestidos de sacerdotes, cada um tinha um incensário nas mãos, eles colocavam brasa dentro do incensário, essa brasa era tirada do próprio altar do Senhor que não se apagava. Aí eles colocavam uma porção de incenso dentro, a fumaça subia e eles balançavam esse incensário diante da cortina do Santo dos Santos. Quando a tenda se enchia da fumaça do cheiro, eles deixavam lá e saíam. Saíam andando de costas, porque não podiam virar as costas para o Santo dos Santos. Nadab e Abiú foram fazer isso diante de Deus. E quando chegaram lá, que balançaram o incensário, saiu fogo de dentro do Santo dos Santos e torrou os 2 vivos. Viraram 2 carvãozinhos. Por quê? Alguém sabe por quê? Vou explicar por quê. Levítico capítulo 10, 1 a 3. Pouca gente sabe disso. Glória a Deus. Levítico 10, de 1 a 3. Você vai entender melhor. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles o quê? Fogo. E puseram incenso sobre eles, sobre as brasas. Trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que lhes ordenara, que não lhes ordenara. Aleluia. Então saiu fogo de diante do Senhor e
os consumiu e morreram perante o Senhor, viraram carvãozinho. Você conhece esse Deus? 3. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão, pai deles, calou. Vai dizer o quê? Se o próprio Deus disse: eu serei santificado naqueles que se chegam diante de mim. Que foi que eles erraram? Eles não eram sacerdotes? Eles não podiam fazer esse serviço? E por que eles foram fulminados? Simplesmente porque as brasas que eles pegaram para colocar dentro do incensário não foi do altar. Foi uma brasa qualquer, ou da casa deles, ou de algum fogareiro qualquer. Eles estavam ocupados, fazendo alguma coisa, e olharam, vamos juntar para o dia de hoje, olharam por relógio: gente, está na hora de levar o incensário diante do Santo dos Santos. Bora fulano, cadê o fogo? Cadê o fogo? Pega desse fogareiro aí, pega aí. Jogaram a brasa dentro do incensário, jogaram o incenso em cima, chega lá, fogo em cima deles. Por quê? Porque para um Deus santo tinha que ter um sacerdote santo, uma brasa santa, um incenso santo e um culto santo. Só por isso, pastor, só por isso. Agora me diga se essa igreja evangélica conhece o Senhor. Esse Senhor aí. Quer saber mais? Os dois estavam bêbados. Roberto está dizendo aqui na frente, estava no churrasco. Quando se lembraram da hora de levar o incensário, pegaram a brasa do churrasquinho, jogaram dentro do incensário, bebiam os dois. Cadê a santidade? Vocês conseguem entender isso, irmãos? Depois o Senhor falou com Arão e disse: aquele que fosse apresentado diante de mim não pode ter provado bebida forte nem vinho, porque os filhos dele tinham bebido e não conheciam o Senhor. Eles eram sacerdotes? Eles eram sacerdotes? Sim ou não? Consagrados? Sim. Filhos de Arão? Sim. Como muito pastor, presbítero, obreiro tem hoje. Eles conheciam o Senhor? Se conhecessem, meu irmão, não tinham entrado na tenda da congregação bêbados, não tinham pego uma brasa qualquer e não tinham se apresentado diante de Deus, porque eles diziam para eles mesmos em temor: que é isso, Nadab? Está ficando doido? O nosso Deus é santo. Consegue entender? E hoje? E o fogo estranho que está sendo oferecido diante de Deus hoje? Nos púlpitos, nos conjuntos, nos meios dos cantores, dos pregadores. Hein? Shows evangélicos, gospel, cheio de pecado e de imundiça. Está subindo a presença de Deus. Levanta as tuas mãos e adora. Adora quem? Pastor, por que Deus não sai fogo de Deus hoje e não destrói do jeito que destruiu no Antigo Testamento? Por causa que agora nós estamos no tempo da graça. Mas espera um pouquinho que o fogo já está aceso. Quem entendeu? Amém, irmãos? Glória a Deus. Quando as coisas vierem na sua direção, se lembre que o teu Deus é santo. Não sirva a Ele de qualquer jeito. Nós estamos muito abençoados no tempo da graça, meu irmão. A gente vem para a presença dEle assim, ó, nessa brincadeira e nessa baguncinha. Conheço um pastor que eu conheci na minha adolescência, na minha época de juventude.
um bom pregador. Abriu o ministério, colocou a igreja. Eu não sei se algum dia ele conheceu o Senhor. Só sei que ele profanou o lugar onde o povo se reunia, adulterando com a pessoa, dentro da igreja, dentro do lugar onde eles se reuniam. O que foi que aconteceu? Alguém sabe? Não? Como foi o fim da vida dele? Por ciúme e muita confusão no casamento, ele matou a esposa. E depois ele se suicidou. Desceu para o fogo. Do mesmo jeito. Sim ou não, meu irmão? Porque ele não achou que Deus era santo. Aí é onde está o negócio. Não podemos, diga assim, irmão, aprenda, tenha temor. Não podemos servir a Deus de qualquer jeito. Tenha temor. Glória a Deus. Você sabe onde é que está escrito que eles estavam bêbados? Levítico no mesmo capítulo 10, verso 8 a 9. Só para vocês tirarem dúvida. E eu vou encerrar meus 5 minutos que faltam ali, falando de uma coisa que o povo de Deus faz porque não sabe. E falou o Senhor a Arão, dizendo, pai dos 2 que morreram no churrasquinho: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis. Foi depois, viu? Quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Eles estavam o quê? Bêbados. Estavam servindo a Deus de qualquer jeito, fazendo o serviço do Senhor de qualquer jeito. Fogo, qualquer fogo. Qualquer forma eu entro lá na presença de Deus. Talvez eles fizeram isso, não foi a primeira vez. Talvez tenha sido. Porque naquele tempo não tinha o sangue de Jesus, né, para nos socorrer. Tem que o Senhor fez churrasquinho deles. Consegue entender? Por que Deus fez churrasquinho deles? Justiça. Diga assim, a justiça de Deus é a santidade de Deus em ação. É a santidade dele que age em justiça, que tem que trazer compensação para colocar termos ao que está errado. Pouca gente sabe disso. Glória a Deus. E eu quero encerrar falando de uma coisa que eu não tenho ensinado para a igreja, mas vou ensinar agora e vou continuar ensinando para os irmãos aprenderem. Nadab e Abiú morreram porque foram oferecer fogo estranho diante do Senhor, sim ou não? Coisa sem qualidade, coisa qualquer, não foi? Porque lá no livro de Malaquias, Deus abriu o coração e reclamou da oferta. Ele disse assim, vocês têm o animal, na época a oferta não era animal? O dízimo não era animal? Se vocês têm o bom, o bonito e o gordinho, vocês me oferecem o magro, o feio, o aleijado e o cego. Eu não quero não, vai oferecer o teu príncipe para ver se ele recebe. Quem já viu isso na Bíblia? Malaquias 1, 6 a 8. Qualidade daquilo que nós oferecemos diante de Deus. Qualidade. Vamos conhecer o nosso Deus. 6 a 8. Filho honrará o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, Deus abrindo o coração, onde é que está a minha honra? Vocês estão me honrando como? Com o quê? Cadê a minha honra? Se eu sou Senhor, aonde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos, vós, sacerdotes, desprezais o meu nome. Ainda dizeis, em que desprezamos o teu nome? Olha só. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Era pão mofado para Deus. Por acaso Deus come pão? Não, Deus não come pão, então empurra esse mofado aí mesmo. Pão mofado, pão imundo.
em que te havemos profanado? Deus ainda perguntam, nisto que diz a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz, mas não ia ser queimado? Para que Deus exigia então que o bichinho tivesse os 2 olhos bons? Pela qualidade daquilo que estava sendo oferecido a ele, não importava se ia ser queimado ou não, irmão. Trazeis o que? Animal cego para sacrificar, não faz mal. Quando ofereceis o coxo, olha, o bicho era aleijado, o enfermo, o bicho já ia morrer mesmo. Ei, a ovelhinha aí, não, tem aquela que está no último suspiro, leva ela. O enfermo, não faz mal? Ora, Deus abrindo o coração, apresenta ao príncipe. Apresenta, vai lá, chega no rei, diz assim, ó rei, eu te trouxe aqui esse animalzinho cego. Vê se tu sai vivo de lá. Terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Fica de pé, vamos orar. Qualidade naquilo que nós oferecemos a Deus, no louvor, na oração, na nossa presença, a nossa presença diante de Deus. Está faltando zelo na igreja, irmãos. Está faltando carinho por Deus, temor. Mas a igreja vai aprender. Ou tu fica aqui para aprender, ou tu vai te embora se congregar no outro canto. Eu não quero que você vá não. Mas se você ficar, você vai aprender a amar esse Deus como Ele é. E vai conhecer esse Senhor como Ele é. Amém? Aleluia, Senhor. Pai querido, Deus amado, naquilo que eu posso fazer, Pai, eu tenho feito. Tu sabes, Senhor, que eu não tinha nenhuma condição física de vir, mas o Senhor me trouxe até esse lugar, meu Deus, e aqui, enquanto eu pregava, eu não senti nenhuma dor, porque Tu és santo e és tremendo, e a Tua palavra tem sido dada para a Tua igreja, Senhor. Meu Deus, eu não estou aqui me preocupando com número, com quantidade, com quem fica, nem com quem sai. Nós estamos para ir ali, Senhor, para um lugar onde é 6, 7 vezes maior do que aqui, onde cabe 6 ou 7 vezes mais pessoas do que aqui. E eu podia estar aqui, Senhor, como um covarde, preocupado em segurar os poucos que estão aqui dentro, para não chegar até ali com pouca gente. Mas essa obra não é minha, Senhor. Eu não prego a minha palavra, eu não sirvo a mim mesmo. Eu não estou aqui para me agradar, e nem estou aqui para agradar quem está me ouvindo. Eu estou aqui para fazer a Tua obra, e para ensinar e pregar a Tua palavra como ela é, Senhor. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, quer gostem, quer deixem de gostar, quer fiquem, quer saiam. Mas quem ficar vai ouvir a Tua palavra, vai Te conhecer, vai Te respeitar, vai criar temor de Ti, vai Te amar como o Senhor é. Então, meu Deus, aleluia. Oh, aleluia. Deus santo, cuida desse povo, fala melhor aos seus corações, guarda, livra, protege a cada um, Senhor. Leva nós, todos nós para casa em paz, guardando as nossas vidas em Ti. Nos ajuda, Pai. Não é fácil, não é fácil, Senhor, mas nós não abrimos mão de Te servir e queremos aprender mais de Ti. Senhor, fala melhor nos corações. Guarda, livra e protege o Teu povo, Senhor. Dá um fim de semana abençoado, que para ouvir essa palavra como ela é, como hoje aqui, o Senhor vai mover multidões e vai trazer naquele lugar. Sem campanha, sem promessa, sem invenção humana, para ouvir a Tua palavra como ela é. Levanta a tua mão. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus, e o povo de Deus feliz e abençoado nessa noite diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Oh glória.